Ô Hugo, eu quero te agradecer muito, viu, por essa oportunidade, esse tempo aí que você está dedicando aqui pro meu canal, viu? Acompanho o seu trabalho, né? Desde lá do André Matos, vi no Xamã também, igual tô vendo sua carreira solo, então muito obrigado, viu? Para mim é uma honra. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí para o seu público. Obrigado. Ô Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho lá do seu início musical, né? Como que foi isso na sua vida, né? Quem trouxe para você os primeiros instrumentos, né? Os primeiros álbuns de rock também, como que foi isso aí para você? Eu comecei a gente começou a ouvir rock lá em casa porque o meu irmão mais velho, que é mais velho que o Luiz, na verdade, o Rafael, ele levou uns discos do AC/DC, do Iron Maiden e tal, e acho que foi o primeiro, pelo que eu me lembro, foi o primeiro contato assim que eu tive com o rock, né? E a partir daí eu sempre comecei a gostar muito de música, né? Ficava gravando fita com as melhores músicas de cada banda que eu achava, né? Ficava fazendo, a gente fazia bastante isso naquela época, né? E, e sempre fui gostando, gostava muito de futebol também. Quando eu vi o Luiz a primeira vez que o meu pai deu um baixo para ele de presente e que eu tive contato com o instrumento assim, acho que foi aí que virou minha chave assim para querer fazer isso, né? E não sei se um ou 2 anos depois eu acabei ganhando uma guitarra também, que eu pedi uma guitarra e tive a sorte de poder ter essa guitarra. E aí que eu comecei a tocar, né? E aí depois que eu comecei a tocar a primeira vez, acho que eu não tive mais dúvida assim do que eu queria pro resto da minha vida, assim. E você vem de uma casa muito musical, assim, né? Você e seus irmãos. Como que era o apoio, assim, dos seus pais em relação à música, assim, na sua vida como trabalho? Ah, então, eles apoiaram, né? Senão eles não teriam nem dado os instrumentos, eu acho, na época, né? Aí quando eles viram quando começou a ficar sério, principalmente pelo Luiz primeiro, né, que é mais velho, com certeza tinha um medo, né? Porque tinha toda aquela coisa, né? Nossa, tem que ter uma faculdade, tem que ter, né? E eu acho que eles tiveram um pouco de medo no começo, mas depois, assim, eles, na verdade, sempre apoiaram bastante, assim, né? Acho que é um medo normal, assim, de pai, né, cara? Preocupação, porque também sabe como é que é difícil a vida de músico aqui no Brasil, né? Principalmente música de rock, né? Então, Uhum. no começo, assim, eles ficaram um pouco mais com medo, mas, assim, sempre apoiaram, sempre, quando puderam ajudar com alguma coisa de instrumento, com alguma coisa de, né, de equipamento, assim, sempre ajudaram. E como que foi, assim, que você viu que a sua carreira profissional começou e que você podia viver de música? Qual foi o ponto que você percebeu isso? Então, cara, na verdade a minha carreira começou muito cedo, assim, eu comecei a tocar profissionalmente com 15 anos, né, eu tinha uma banda de thrash metal, e a gente tocava nos bares aqui, e aí, cara, eu sabia que era isso que eu queria fazer, né, porque é alguma coisa com a música que eu queria fazer. Só que até você ter uma condição de sustentar com isso, demora bastante, né? No meu caso, assim, eu só fui ter uma estabilidade com isso quando eu entrei pro Xamã, né? Quando a gente formou o Xamã. Porque, então, assim, eu comecei a carreira, tipo, comecei a tocar nos lugares em 1990, então, e só em 2000 que eu fui ter uma estabilidade, assim, né? Mas eu dava aulas também, depois eu tive uma outra banda, o Rainsford, que a gente tocava também, toquei bastante com essa banda e sempre dando aula. Aí fui fazer curso de produção musical, esse tipo de coisa, porque era uma outra área que eu me interessava bastante. E na verdade você tem que começar a abrir um pouco o leque para conseguir também, né, viver de música aqui no Brasil, né? Não é, você vai ter uma banda e vai conseguir isso, isso é muito difícil, né? Uhum. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter tido uma banda que eu conseguia viver só dela, né? Que não é fácil. E você criou uma amizade muito grande com o André, né? O André Matos. Você veio conhecer ele só no Xamã ou você já tinha amizade com ele, convivência? Cara, eu conhecia o André da época do Angra, né? Que ele tocava com o Luiz. Aham. E teve até uma vez que ele foi dormir lá na casa dos meus pais, na época, até que eles tinham um ensaio cedo e tal. E foi nesse dia que eu acabei conhecendo ele, assim. Eu já era fã do Viper, né? Tipo, gostava do Viper. E acabei conhecendo ele, ele até mal conhecia e ele se disponibilizou a gravar
uns teclados numa demo dessa minha primeira banda de thrash metal lá. Ele foi gravou os teclados pra gente no estúdio, sabe? Foi super legal. E aí, quando a gente formou o Xamã, eu já conhecia, assim, eu não tinha amizade com ele, né? Mas aí eu conheci, e aí, a partir desse período que eu comecei a desenvolver uma amizade grande com ele. E como que era um pouco a sua relação pessoal com ele? Cara, era uma relação de amigo, assim, a gente se falava bastante vezes por telefone, estava sempre junto, porque fim de semana tinha, né? Foram 20 anos eu tocando, todas as bandas que eu toquei nesses 20 anos, era praticamente com o André, né? Então, pô, a gente teve a parte toda do Xamã, depois a gente teve a parte toda da carreira solo, depois a turnê do Viper, carreira solo, Xamã de novo. Então foi a gente desenvolveu uma amizade mesmo, e de falar bastante, né, de estar sempre junto aí fazendo as coisas. E você teve uma convivência também de trabalho com seu irmão, né, com o Luiz. Como que é trabalhar com o irmão assim dentro de uma banda, dentro da música? Você acha que é mais fácil ou é mais complicado de interagir, né, profissionalmente e tal? Cara, sempre foi tranquilo, assim, a nossa relação, né, porque a gente pensa mesmo música de um jeito parecido, assim, então, é, na verdade, eu e o Leandré, a gente sempre pensou em música muito parecida, assim, né, e então isso facilita. Eu já sei o que, que ele vai gostar, já sei o que ele não vai gostar, então isso é uma coisa, assim, musicalmente é bem mais fácil, assim, na verdade, você já sabe, entendeu? Tipo, isso eu sei que não vai achar tão legal, isso eu sei que ele vai achar legal. E quando você desenvolve uma amizade também na banda, você também, eu já sabia também que o André ia gostar e que ele não ia gostar, entendeu? Então, você acaba com o tempo também vendo isso. Então, isso facilita muito na hora de você, né? A gente nunca teve, por exemplo, nunca tive problema, Luiz, de falar, essa música, eu quero isso, ele quer aquilo, uma briga por alguma coisa, assim. Eu não, foi sempre super tranquilo, assim, e como eu te disse, é mais fácil quando você conhece bem a pessoa, né? Tem uma pergunta que eu faço aqui, de vez em quando eu cito o Xamã, né, depois que aconteceu a separação. Você acha que esse problema, igual teve no Xamã, assim, de relação, né, de ideias diferentes, né, e tal, você acha que isso pode afetar aí outras bandas agora no mundo do rock, assim, e começar a ser frequente essas coisas assim? Principalmente Hum, por causa da polarização, né, política. Não, assim, eu já te falo que o que aconteceu com o Xamã não foi isso, porque Uhum, assim, nós sempre soubemos da orientação política de cada um ali e todo mundo respeitava e acabou, uhum, né? Eu tenho respeito por quem vota em outro X, Y, nunca tive esse problema. O problema no Xamã foi outra coisa que foi além de política, né? Que uhum. aconteceu, que teve o caso de desavença com fãs da banda, entendeu? Então, assim, não é o fato, não é a política, não é a briga política, né? Isso que as pessoas precisam entender. Porque assim, eu sempre soube a orientação de todos de lá, sempre respeitei, nunca ofendi ninguém na banda por isso, nunca falei grosso com ninguém na banda por isso. Então, é só isso que eu queria deixar claro, né? Eu acho que assim, diferença de ideias vai ter em tudo, no campo da música, do que você está compondo, do que você está conversando, isso é normal, isso faz parte, né, cara, e é saudável, né? Agora, aconteceu uma coisa que foi muito além de política, que não foi legal. É só isso. Então, eu queria deixar claro mesmo às pessoas que não é uma coisa política, né? A política foi o assunto que teve no caso ali para dar todo o problema, entendeu? Mas não que tenha sido, eu não quero porque vota em X, vota em Y. Né? Eu tenho a minha opinião e acabou, eu defendo ela, mas a banda não se separou por isso. Hugo, eu já vi você falando no outro podcast que você passou um período de depressão, né? É muito difícil. Você acha que a música, assim, na vida de um músico, ela sempre ajuda para ele se recuperar de uma depressão? Porque a música envolve muito sentimento, né? Muita parte Sim. sentimental. Você acha que ela sempre ajuda ou pode ter algum momento que ela atrapalha? Como que você lidou com isso? Não, Lidou? ela, na verdade, ela ajuda. Sempre ajuda, assim, né? Porque você descarrega muita coisa fazendo música, né? No instrumento, seja tocando, seja escrevendo letra, alguma coisa que você está descarregando, né? É uma coisa que está interna ali, que você está botando para fora.
óbvio que não é só a música que vai, a hora que você chega num momento muito ruim, não é só a música que vai conseguir te ajudar e você ficar bem, entendeu? Vai ter hora que você vai precisar procurar uma ajuda profissional, entendeu? E se precisar tomar remédio, vai tomar remédio, porque é uma coisa muito séria, assim. Eu jamais achei que eu fosse ter, assim, algo assim. E, cara, é uma coisa que aparece, assim, e você não sabe como lidar com o negócio e você realmente precisa de ajuda profissional. Eu falo bastante sobre isso porque eu sei que tem muita gente que tem vergonha de falar sobre, ou que já teve, ou que, né, ou tem medo de falar tal. Então, assim, cara, é uma coisa, porque assim, muita gente, como é uma coisa invisível, muita gente acaba falando, ah, é frescura, não sei o quê, e na verdade não é, né? Então, Uhum. sempre gosto de falar sobre esse assunto porque eu acho que quanto mais você puder ajudar alguém que está se sentindo mal e não tem coragem de falar, ou que já falou e alguém está falando, ah, não é nada isso daí, entendeu? É que procure ajuda mesmo, porque existe e você pode ficar bem, né? Com remédio ou não, isso vai depender do médico que vai falar, então acho que é importante, muito importante isso. Você fala dessa questão de pedir ajuda, você acha que dentro do rock, assim, dentro da música, a parte comercial influencia um pouco para o músico se abrir assim, confessar, né, que ele está com depressão, pedir uma ajuda, até tornar público isso? Você acha que interfere a parte comercial assim do esquema? Cara, eu acho que vários fatores interferem, né? É tipo, tudo que é negativo que vai te afetando de alguma forma, tem uma hora que chega num momento que a pessoa não consegue mais guardar tudo aquilo lá e ela acaba falando. Então, assim, qualquer coisa, né, que uma briga familiar, né, um problema financeiro, um problema de alguma coisa, isso vai te afetar, né? Você estando ou não com a depressão vai te afetar e você estando com a depressão é pior, né? Multiplica isso. Então chega uma hora que você explode e acaba pedindo ajuda, né? Tornando público isso, né? Eu acho que é a hora que a pessoa pede um apoio público assim é porque realmente ela está muito, né? Precisando bastante mesmo. E aí a gente tem que olhar com muito cuidado isso. A partir do momento que você teve sua carreira solo, quais foram os maiores desafios assim que você está enfrentando, né, que você já enfrentou nela? Cara, o maior desafio é ser um estilo completamente diferente do que eu fazia nas minhas outras bandas. É você tentar falar para o público, olha, ouve, né? É lógico, tem muita gente que não vai gostar, tem muita gente que vai gostar, mas eu acho que o mais difícil hoje em dia é você convencer a pessoa a ouvir alguma coisa, né? E não importa o que seja. As pessoas hoje têm muito menos como é que fala? Escutam menos as coisas novas, Aham. tipo, tem, né, uma rotina diferente, né? Então, assim, o maior desafio mesmo é esse, é tentar chegar em um outro público também, né? E nesse público que eu fui conhecido, né? Que eu sou conhecido pelos trabalhos do Xamã, é tentar falar para as pessoas, ó, tenta ouvir, ver o que você acha, né? Tira a sua conclusão. Né? É difícil você tentar trazer um público para o trabalho. Né? E você, por estar fazendo um som diferente, assim, você sente o público renovando, você angariando um público, né, que às vezes você não teria no Xamã, né, por causa do estilo e tal. Sim, sim, sim. São as duas coisas, né? Eu vejo que tem gente que vem, né, para escutar de outro lugar tal. E também vejo gente do heavy metal que gosta também, e vejo também gente do heavy metal que não gosta, que é normal também, né? Tem problema nenhum. Nunca tive problema com as pessoas não gostarem isso né? Faz parte, né? A gente já sabe. Né? Então, mas é isso, né? É legal porque tem muita gente nova, tem as pessoas, algumas antigas que gostam, algumas que não gostam, e é por aí. Né? A gente vai devagarinho aí fazendo o trabalho que tem que ser feito. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de criação, né, do seu último álbum, é o terceiro, né, da sua carreira Isso, solo, é The o Last terceiro. Dance, né, que é o nome. Eu queria que Aham. você falasse um pouquinho do processo de criação dele aí, as dificuldades, como a gente fala, as vitórias, né, que você viu com ele. Fala um pouquinho sobre ele aí. Então, a dificuldade é sempre a mesma, né? Hoje em dia você não tem. As bandas grandes já nem gravadora quase tem,
que faz um advance, né, que a gente recebia antigamente, né? Você recebia um advance para custear toda a sua gravação, toda a sua produção do disco, né? Hoje em dia isso não existe mais nem com banda grande praticamente. Você imagina com um artista independente assim, né? Então assim, a dificuldade é assim, sorte que eu tenho, né? Eu tenho a condição de fazer, eu tenho um home studio, então eu tenho a condição de fazer as coisas de casa. Tenho músicos muito bons que sempre estão dispostos a trabalhar comigo e, puta, eu tenho que agradecer demais as pessoas, porque mais ainda é o Edu Cominato, que é o baterista que sempre grava comigo e é um cara que, pô, né, está sempre presente nos meus discos, daí faz a arte, tudo, então, assim, eu tenho sorte de conhecer essas pessoas, de ter, né, uma ajuda delas, de conseguir ter construído um home studio, né, mas essa é a grande dificuldade. E a grande conquista é você ver tudo pronto, né, cara? Você vê as pessoas falando, que, né, tocando as pessoas de alguma maneira, assim. Isso é muito legal. Eu recebo muita mensagem sobre isso. Pô, tava num período difícil, ouvi sua música, isso fez eu ficar bem. Pô, isso é o maior, acho que é o maior prêmio que um artista pode receber, né? E então é isso, assim, cara. São essas conquistas, né? Você vê fazer entrevistas, esse tipo de coisa, você vê acontecer, né? Agora tem um show dia 12 aí que eu vou fazer. Então, essas conquistas são legais, que né, é um trabalho totalmente independente, assim, contando com a ajuda de amigos, né? Que são profissionais, são muito bons, mas agem, no fim das contas, como amigo meu. Uhum. E você futuramente, assim, você pensa ainda em explorar alguma área musical que você não explorou, assim, fazer algo mais diferente ainda? Cara, olha, eu tenho um trabalho que eu faço coisa muito diferente, que é de produção de trilha para filme, seriado. Eu fiz muito tempo publicidade e hoje em dia eu faço mais coisas para séries e filmes. E nesse ambiente, cara, eu tive que aprender muita coisa diferente, assim. Então, eu já fiz coisas de hip hop, já fiz coisas de funk, já fiz coisas de tudo, né? E assim, para quem acha que é fácil fazer um estilo assim, se engana, porque, cara, você tem que realmente mergulhar na cultura né, nessa cultura musical dessas pessoas que fazem, porque tem timbres específicos, tem coisas específicas que a gente não, quando você está por fora, assim, você não sabe. Então, é uma coisa que me ajudou muito como músico, assim, e que eu gosto bastante de fazer, e é sempre um desafio, né? Você cada vez conhecer mais outros estilos, outras coisas. Você hoje ainda considera o rock e o metal, assim, seu estilo predileto, mesmo navegando em outros estilos assim? Então, o rock acho que talvez seja o que eu mais ouço, assim, né? Eu gosto muito, metal eu gosto muito das bandas mais antigas, assim. Conheço coisas novas, assim, mas não me cativa tanto, assim, como outras coisas. Mas eu gosto muito de tocar heavy metal, eu acho a sensação de tocar, eu acho muito legal. Mas se eu for falar assim, o estilo que eu mais ouço ultimamente, é mais o rock mesmo, né? Em geral, assim. Hugo, eu quero te agradecer muito, viu? Quer divulgar alguma coisa, passar alguma rede social, divulgar o show, né, que você falou aí? Dia Fica à 12, vontade. dia 12 de agosto eu vou estar tocando aqui em São Paulo, no La Iglesia, é uma casa muito legal, tem um som muito bom lá, e é o lançamento do disco. Também quem quiser conhecer os meus trabalhos, está tudo nas plataformas digitais, tem né, meu canal no YouTube, tem os clipes, tem o Spotify, Deezer, etc. E o Instagram, que é um canal que eu uso bastante, assim, que eu mais uso para o trabalho, assim, eu sempre estou divulgando as coisas por lá, então quem quiser ter acesso ou trocar ideia, alguma coisa, eu sempre estou por lá e quando o máximo de pessoas que eu consigo responder, assim, eu estou sempre respondendo. Beleza, vou colocar o Instagram aqui na descrição também. Hugo Mariucci, com dois T's, né? O Isso aí. Instagram. Todas as redes sociais é Hugo Mariucci? A maioria delas, vai achar, com certeza, vai Beleza, achar. vou colocar na descrição. Obrigado, tá, Hugo? Pô, Saúde pra você e sucesso eu pra que, você, viu? eu que agradeço pela oportunidade aí, pelo espaço e precisando sempre estamos aqui. Obrigado, grande abraço, viu? Até Obrigado, mais. abração.